Bom dia, almas lindas do meu coração. Que bom estar aqui mais um dia para nós pensarmos, para nós questionarmos e adquirir certezas, lógico, obtendo esse conhecimento e realizando essa informação que a gente tenta passar por aqui, porque tudo que eu geralmente explico, né, como uma aula ou como uma reflexão aqui nesse espaço, é exatamente produto da minha realização. Então, primeiro devemos obter a informação, o conhecimento, dentro da nossa necessidade espiritual, porque aqui estamos falando de coisas transcendentais, e em função de você receber essa informação, você tem que processar isso na sua intuição e não no seu intelecto. De modo que você tem que meditar nessas coisas que foram faladas. E através da meditação, naturalmente, você vai atingir um corpo de saber que você tem, chamado Budi, que é esse corpo chamado também crístico, e nesse corpo você vai ter uma revelação dessa informação. Não adianta só você ficar debatendo o que a gente está falando aqui, ou procurando saber intelectualmente, ok? Então toda informação que você receber, não importa se ela é verídica, se ela é falsa, você deve parar para pensar nisso. E pensando nisso, trazendo a informação para dentro da sua mente, você entra em meditação e deixa o seu eu superior, a sua consciência, constatar a realidade daquilo que está sendo falado. Então isso é a meditação. A meditação revela a veracidade daquilo que colocamos para dentro como conhecimento, e a meditação também nos coloca em contato com a nossa presença espiritual e com a presença de Deus em nosso coração. A meditação é que cria essa conexão, essa união da nossa consciência com a consciência suprema. Não adianta ficar só rezando, pedindo coisas, ou indo numa instituição religiosa, ou saber muita filosofia, certo? Ou ter certezas ideais que não estão ressonando com a sua realização, tá? Então, cada pessoa, de acordo com o seu avanço espiritual nesse mundo, com o seu trabalho de desejo de realização espiritual, vai ter a revelação natural de Deus, que já está no seu coração, e a realização daquilo que a pessoa é. Então esse que é o segredo de você colocar em ação nesse mundo esse corpo de inteligência, esse corpo búdico, que é o corpo intuitivo que traz lá do plano espiritual para a sua mente a percepção verdadeira da informação que você vai adquirindo durante todo esse processo de encarnação nessa forma humana, ok? Assim, quando você lê, por exemplo, uma escritura espiritual, não importa a escritura em si, porque toda a verdade já está em você. A escritura é apenas um indicativo, um marco, né, que vai dar o sentido para você intuir sobre o que você leu. E nessa intuição, se essa escritura está de acordo com a verdade que você é, naturalmente você vai acessando cada vez mais o significado de uma determinada escritura. Compreende? Então, é aquilo que diz, a letra, né, a escritura em si, ela está morta, mas o espírito vivifica, dá o significado real às palavras que estão sendo ditas por um mestre ou pelo próprio Deus. Ok? Isso tem que ser muito bem
entendido. Você é a verdade daquilo que você está lendo, que tem um significado verdadeiro inicialmente, para você chegar nesse ponto de si mesmo, que é a verdade plena manifestada. A partir do momento que você alcançou a realização de si mesmo, naturalmente você já não vai precisar mais das escrituras ou de qualquer coisa, dos rituais, de tudo aquilo que estava trabalhando em favor de você atingir aquilo que você é, quem eu sou. Através dessa pergunta, quem eu sou, que é o centro de si mesmo, nessa percepção da união com Deus, quando você chega nesse ponto de si mesmo, então você atingiu o objetivo dessa forma humana de existência. Cada pessoa, de acordo com o seu nível de consciência, de aprendizado, de conhecimento nesse mundo, ao ler uma escritura ou ouvir as palavras de um mestre ou de uma pessoa avançada, ela vai ter uma certa interpretação de acordo com o seu entendimento. Por isso o mestre Jesus falava: eu falo por parábolas, para que cada um entenda o reino de Deus de acordo com a sua capacidade. Mas ao mesmo tempo o mestre falava: mas eu estou aqui presente como a expressão desse reino de Deus. De modo que, se você se aproxima desse reino através das pessoas que estão manifestando essa verdade de si mesmo e da realização com Deus, você também vai obter um benefício maior, tá? Do que simplesmente ler e ficar especulando em cima. Esse é o entendimento maior. Você pode se entender através de uma pessoa que já está autorrealizada, você pode se entender através de uma escritura, meditando no significado dessas palavras, né? Fazendo que elas tenham uma ressonância com seu corpo de inteligência de luz, com o espírito. Ou você pode fazer uma meditação interna, dentro de um conhecimento que você já obteve, e assim atingir a realização de si mesmo. Esse é o motivo de nós estarmos aqui nessa experiência atual, tá? De modo que, agora entrando no tema, né, que as pessoas me perguntaram: mas Alemão, por que a gente está aqui nesse mundo? Esse mundo é um mundo prisão? Tá? Essa foi a pergunta que me foi feita. Na verdade, essa assim chamada Matrix ou Maia, desde quando o Senhor Brahma, que é o criador do universo, manifesta as energias dessa criação, ele, em primeiro lugar, ele cria aquilo que se chama avidya, ignorância, tá? Todo esse mundo material é constituído de elementos que se constituem do modo da ignorância, do modo onde você está esquecido de si mesmo. Porque o espírito, ele não pertence a esse mundo material. Em essência, não, mas ele pode se manifestar de um modo perfeito nesse mundo, desde que recobre a consciência de si mesmo. Tá? Então você é um espírito que no momento esqueceu de sua realidade, de sua essência, de sua posição eterna. Você se esqueceu de Deus, se esqueceu do seu relacionamento eterno com Deus, e no momento você está aqui nessa forma humana com um sentimento intuitivo de que existe algo a mais do que isso, já que você se contrasta o tempo todo com a morte, né? A pessoa que medita muito sobre a morte, naturalmente, cada dia dela é um dia dedicado a compreender o que é a vida. Não adianta você estar vivendo materialmente se a morte vem e tira tudo de você. Mas aprofundando aqui a nossa reflexão, significa
que o objetivo do espírito que está nessa forma humana, que tem esse campo, né, esse veículo intuitivo, Budi, ou corpo crístico, significa que ele tem que ascensionar a energia dele. O espírito no corpo físico, através da alma, ascensiona a energia para que essa realize a ele mesmo. Todos esses instrumentos que nós temos, né, o corpo físico, o corpo dos sentimentos, o corpo dos pensamentos, o corpo da intuição, o corpo do espírito aqui nesse mundo, o veículo átmico, enfim, vários instrumentos que temos nesse mundo são criados por nós mesmos para realizarmos aquilo que somos. Entende? Nós criamos a possibilidade de realizarmos a nós mesmos, expressando esses instrumentos nos quais essa forma humana que você está percebendo, ouvindo através aqui, é o último corpo, é o corpo mais denso, vamos dizer assim. Porém, você é multidimensional. Agora que eu estou conversando com você, você está me ouvindo na plataforma física. Mas ao mesmo tempo aqui, nesse espaço, onde você me ouve e eu falo para você, temos também o corpo astral, o corpo mental, né? Então um está pensando, um está sentindo, um está gerando energia, o corpo etérico, e um está fazendo as ações. No momento estou fazendo uma ação espiritual, onde eu pego a realização do meu eu, da verdade que eu já realizei no meu coração, e tento com essa verdade, através das palavras, através da linguagem adequada ao entendimento de uma pessoa que também talvez não tenha nenhum conhecimento espiritual, entender esse objetivo. O objetivo da existência de cada pessoa significa ela realizar o espírito. Por isso que é a pergunta, quem eu sou? Assim, quando você realiza quem você é, naturalmente, você sendo uma parte integrante de Deus, uma centelha espiritual, naturalmente você vai realizar essa centelha divina dentro do seu coração, que é esse eu sou supremo, tão falado aí. Essa é a pegada, porque a pessoa fala, mas alemão, esse mundo é uma prisão? Sim e não. Se você não estiver lembrado de quem você é, realizado nessa verdade, o mundo é uma prisão. O que é a prisão? A prisão é o esquecimento de si mesmo. A partir do momento que você está se identificando com essa forma grosseira, ou quando você perde essa forma grosseira, você se identifica com a forma sutil, com a mente, enfim, todas essas identificações secundárias ou instrumentais do espírito, elas criam essa ilusão, uma ilusão. O mundo é Maya, Maya é ilusão, aquilo que aparenta ser, mas não é. Isso quer dizer Maya. E você está vivendo nessa conexão, vamos dizer assim, virtual, uma conexão holográfica, né, com esse mundo que é uma projeção da sua mente. E aí, nesse mundo, nessa atmosfera material, seres que já estão realizados, que têm poderes ou potências dadas pelo divino, para vir aqui e expressar a simples verdade. Falando, você é um espírito, você é uma parte integrante de Deus, você é um servo eterno, amoroso de Deus, você é energia consciente superior de Deus, que está aqui plasmando a sua história, né? Ou manifestando aquilo que é o desejo ou a crença equivocada da sua mente, já que a sua mente é que projeta esse mundo material. Então você tem que recuperar nesse processo de manifestação nesse mundo, nessa encarnação humana, o seu corpo búdico, ou seja, o corpo intuitivo, o corpo onde você já sabe o que você é.
eternamente. E nesse corpo você vai acessando graus superiores até que você realiza o espírito e você realiza também, naturalmente, a presença de Deus. Entendendo que só existe Deus e que você é uma parte de Deus e que você é um deusinho, ou seja, você é o próprio Deus se manifestando individualmente nessa experiência onde Deus está se experimentando através de você e você está experimentando Deus através da existência dele. E essa que é a bênção, como diz, eu e Deus somos um nesse sentido. Tem um exemplo muito legal da onda e do mar, né? A onda é o oceano, tá? Então, a onda, enquanto ela pensa que é separada do oceano, que o oceano é Deus, mas assim separado, a onda representando o espírito, a parte integrante do oceano, enquanto você não se situar nessa inteligência, nessa capacidade de compreender que você é o oceano na forma de onda e que essa onda ela existe para satisfazer o oceano, para participar de atividades, de passatempos ligados ao oceano. Enquanto você não fizer isso, você vai estar se movimentando naquilo que se chama o falso ego, onde você pensa que é uma onda separada do oceano. Compreende? Então, essa concepção de que eu sou um espírito, mas eu sou uma parte de Deus existindo junto com a função experimentativa de Deus em mim. Logo, para chegar nessa realização, nesse processo de ascensão de energia, nós temos que trabalhar isso em nós. Você tem que ser ativo no sentido interno, de modo que você todos os dias medita, todos os dias você faz uma prática espiritual, todos os dias você busca o autoconhecimento, todos os dias você estuda a palavra de algum mestre. Enfim, quando você está dedicado à vida espiritual, naturalmente Deus que está dentro do seu coração e que está existindo em tudo, vai criando arranjos para você progredir espiritualmente. Onde está a sua atenção é onde está o seu coração. E onde está o seu coração é onde está o seu tesouro. Por isso que nós temos que acumular tesouros no céu, no coração espiritual. Através do acúmulo desse tesouro espiritual, nós vamos sempre tendo possibilidades materiais de ter facilidades para realizar aquilo que somos. De modo que prisão significa que você esqueceu quem você é e que você está se identificando com esse corpo material e que esse corpo material, não estando sendo expresso diretamente pela inteligência do espírito, mas sim pela ignorância, ele se torna uma cela. Você está preso no seu corpo, você está preso na sua mente, nas suas crenças, nos seus conceitos, preconceitos, ideais, materiais, onde você está dividido, desequilibrado, lutando por um lado, não querendo outro lado, definindo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Você está no mundo da dualidade, polarizado, sempre polarizado, porque você está se julgando parte desse processo do movimento da mente ilusória. De modo que você tem que acordar. Tá? Então você tem que acordar. É isso que você veio fazer aqui nessa forma humana, despertar. Esse é o ensinamento desse mundo material. Que o mundo pode ser uma ilusão, uma prisão, enquanto você vive na mentira de si mesmo, se identificando com a matéria, com esse corpo, ou o mundo, né? Ou você pode estar livre nesse mundo, encontrando a verdade de si mesmo, do eu,
o eu real, não o eu ilusório ou o falso ego. De modo que é dito, né? Se você conhece a verdade vai te libertar. Então é muito simples. Simplesmente temos que entender aquilo que é dito pelos mestres, pelas escrituras, por Deus, tá? E depois você tem que realizar isso. Não só saber que você é um espírito, eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Não, você tem que realizar aquilo que você é. E para isso você tem que concentrar energia. Você tem que ser firme no seu propósito, determinado. A sua vontade tem que ser maior que o impulso que a energia material faz você querer viver. A energia material sempre quer te trazer para baixo. E a energia espiritual quer te fazer retornar à consciência, né, do Pai, a consciência de Deus, a consciência maior. Então, nesse momento da sua vida, você tem que se perguntar: o que eu estou fazendo para despertar? Ou eu simplesmente estou dormindo e sonhando vários sonhos, e dentro do sonho, querendo certos objetivos, certos ideais, achando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu vou melhorar, que o mundo vai melhorar, ou o mundo vai piorar. Assim, você fica nessa paranoia da relação do falso ego com esse mundo, que é só uma projeção das suas crenças, e você vive perdido por aqui, completamente esquecido. E esse esquecimento, a vidia, é a sua ilusão. E por que você continua esquecido? Porque você não está fazendo nada para se render a esse ser supremo, que é a existência de tudo. A partir do momento que você decide, sinceramente, que não quero mais viver como um zumbi nesse mundo, ou um drogado que esqueceu tudo, né, por causa do efeito da droga das crenças, a droga das narrativas, das informações manipuladoras. Quando você sai de tudo isso, você recobra a sua consciência. E esse recobrar da consciência é o que o próprio Deus e todos os mestres estão pedindo para que nós façamos dentro do nosso livre-arbítrio, tá? Já que você tem a liberdade e a independência de escolher o que você quer. Isso é o que está sendo pedido para você conquistar. Essa é a vitória da forma humana. Conquistei a realização da verdade de quem eu sou, da verdade de quem é Deus. Lógico, Deus ele vai se revelar para você, é claro, dentro desses corpos superiores que eu falei, búdico, átmico, né? O pessoal tem várias denominações para esses corpos mais sutis, e você tem, com a forma humana, você tem que cada vez mais se situar nesse eu superior que se fala, tá? E esse eu superior naturalmente vai te dirigir para o eu real, o eu espiritual. E o eu espiritual, quando você entende que é uma onda, você vai entender que você está no oceano. Então você vai entender essa sua ligação com Deus, entendendo que você é um deusinho se manifestando aqui nesse mundo, e o deusinho presta serviço devocional a Deus. O oceano é um oceano de amor, e você é uma onda de amor divino. Deus está te dando uma oportunidade de existir eternamente, só que Ele quer que você exista em bem-aventurança, em felicidade. E por isso você vai contactar esse oceano existencial, do qual você é uma onda, através do sentimento do amor. Por isso o mestre vem e fala: amai a Deus sobre todas as coisas. E amai ao próximo como a ti mesmo, entendendo que todo mundo é uma onda igual você e que está situada em Deus, no oceano. Só que cada onda tem um padrão de consciência, de evolução, e você não julga ninguém. Você consegue ver em cada pessoa uma onda, e você consegue ver que Deus está em todo mundo e todo mundo está em Deus. Isso é o atingimento da realização perfeita nesse mundo. E é isso que nós temos que fazer.
Compreende? Você tem que sair, desapegar um pouquinho do conforto, do conhecido ilusório e ir para esse desconhecido, que não é desconhecido, é a sua realidade. Certo? Você tem que lutar por isso. Esse é o sacrifício da sua vida. Ou a batalha de Kurukshetra, lá no Bhagavad Gita, que fala, né? Simbolicamente, você tem que transcender tanto as assim chamadas forças de luz como forças das trevas, que são elementos de polaridades opostas que estão te ajudando através desse contraste, sofrimento e prazer, a você buscar com mais convicção, com mais determinação, essa realização espiritual. Então você tem que se perguntar, o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento da minha vida, ou eu vou fazer depois de ter recebido essa informação. Eu vou continuar na teoria, eu vou continuar filosofando, especulando, ou eu vou parar e, peraí, eu vou fechar os olhos um pouco, eu vou me desapegar desse mundo e vou começar a fazer uma nova programação da minha mente para atingir esse propósito, que é o propósito último, enquanto eu estou nessa forma humana, que é criada por Deus exatamente para eu realizar quem eu sou. Ok? Então eu fiz um resumo aqui, um resumo completo da trajetória da alma, do espírito que está vivenciando essa experiência humana. E essa experiência humana, você não tem que se separar da forma humana, você tem que expressar nessa forma humana o espírito que você é. Essa forma humana é uma energia espiritual também, só que mais condensada para esse nível de forma onde a consciência está objetivando atingir a si mesmo através da realização interna. De modo que quando você atinge a verdade, o espírito que você é, você passa a expressar a divindade através das suas experiências aqui nesse mundo, assim chamado físico. E também no astral, mental, porque quando você atinge a verdade, todos os seus corpos se alinham nessa verdade e são naturalmente espiritualizados. Tudo é modificado, energeticamente falando. Então, quando o mestre fala, vocês têm que renovar a mente de vocês. Ou seja, vocês têm que tirar todas essas crenças, todas essas bagagens inúteis de conhecimento, de acreditar em algo, mas não ter realizado algo, se esvaziar, de certa maneira, e nesse sentimento de somente espiritual, de gratidão, de intenção real de atingir a Deus, você vai abrir um espaço na sua mente superior para que aquilo que é o superior possa se manifestar para você. Assim, mentalmente, você vai compreender, vai saber sem saber, porque você já é eternamente o espírito. E dessa maneira você se lembra completamente de quem você é. A lembrança é no sentido prático, de você fazer por onde se lembrar. Porque se você só fica na teoria, eu não sou um espírito, eu sou um corpo, eu não sou um espírito, eu sou um espírito, eu não sou um corpo, eu sou um espírito, eu não sou um corpo, eu não posso esquecer isso. Sim, mas aí você não realizou isso. Está tudo na mente. A mente é que está criando uma brincadeira com você de memória. Aqui não é uma questão de memória, é você se situar naquilo que você é, realmente, e usar essa mente nesse mundo funcionalmente. E não usar essa mente como uma base de conceitos, preconceitos, de julgamentos, de críticas, de medos, de vários sentimentos, onde você cria uma personalidade. Essa personalidade gerada pela mente, baseada em conceitos, os mais variados ou ideais, é o que cria esse falso ego. Então, na verdade, o falso ego é uma identificação com uma mente contaminada, impura,
Daí o processo de você, às vezes, cantar o mantra, meditar, de refletir profundamente sobre essas questões, e isso é o autoconhecimento. Naturalmente você vai ficando sábio. A sabedoria é o plano Budi, é o conhecimento realizado. E nessa sabedoria você vai recebendo o influxo do espírito e o seu corpo começa a expressar o espírito. E nessa expressão, naturalmente, o universo, como reage a tudo que você está frequenciando, e se você está frequenciando o divino e o espírito, naturalmente as experiências que você vai começar a ter nessa renovação de mente ou purificação de mente vão trazer para vocês uma aceleração progressiva de você se manter cada vez mais consciente, sendo uma consciência nesse mundo, objetivando o serviço ao divino. Você vai tentar sempre exercer a vontade de Deus no seu coração, nesse mundo, além da sua vontade pequenininha ou a vontade do falso ego. A sua vontade vai ser a vontade de Deus. E daí a vontade de Deus é que todo mundo acorde. Por isso que ele vem a esse mundo e fala o Bhagavad Gita. Por isso que ele envia vários mestres para a gente acordar desse mundo de sonho. O que é acordar? É você parar de se esquecer quem é você e viver como você. O espírito, uma parte integrante de Deus. E dessa maneira você alcança a vitória, poder extraordinário, você alcança opulência, você é um co-criador com Deus agora, na sua vida. Não há mais o coitadinho, o medroso, o descontente, o insatisfeito. Não, você está sempre em bem-aventurança, porque você está conectado com o divino, co-criando tudo que é bom, ajudando as pessoas a acordarem, sem querer ser um mestre, um guru, sem impor nada para ninguém, porque cada onda está numa determinada frequência no oceano, e com certeza Deus vai fazer com que a informação que você tem da sua realização chegue a certas pessoas que já têm a possibilidade maior de atingir isso que eu estou falando aqui. Por isso você não precisa se preocupar. Essa informação que eu estou passando aqui vai chegar para as pessoas que realmente vão compreender na íntegra o que eu estou falando aqui, num aspecto realizado, que é a possibilidade natural de todo mundo. Não é que você é realizado ou iluminado que você é superior. Quando você é realizado, você é mais servo, você é mais amoroso, você é mais compassivo, você coloca mais a sua energia para tentar expandir essa informação no coração das almas que estão dormindo aqui nesse mundo, completamente esquecidas de quem são, de quem é Deus e da relação delas com Deus, que é a relação eterna. Tudo nesse mundo aqui é temporário. Tudo vai acabar. Suas posses, suas relações, suas meias verdades, meias mentiras, assim, tudo aqui vai acabar. Então, nessa forma humana, agora, nesse momento, estabeleça no seu coração que eu entendi que eu sou um espírito e que eu tenho que internalizar mais as minhas energias, e é isso que eu vou fazer a partir de hoje, porque eu não quero simplesmente perder essa forma humana, que tem uma inteligência maravilhosa, que é uma oportunidade dada por Deus para que eu recobre completamente a minha consciência, saia do esquecimento e comece a viver a vida espiritual dentro desse contexto material, e dentro desse contexto material eu posso espiritualizar todas as minhas energias ou transmutar a minha existência em serviço ao divino, fazendo a vontade dele, e nesse processo eu vou estar sempre em bem-aventurança e satisfação. Satityananda, você é feito de felicidade, então manifeste a sua felicidade, que só é possível na comunhão consciente e realizada com esse ser supremo. Entendeu? Lá no Bhagavad Gita, Deus diz que ele é a causa do conhecimento, ele é a causa da lembrança e ele é a causa do esquecimento.
Deus está no seu coração aqui agora. Se você é meia boca, tem energia morna, só pensa em Deus para obter coisas, vantagens, ou seja, o seu princípio egoísta de relacionamento com Deus é nesse nível, então Deus ele te mantém esquecido, ele até satisfaz seus desejos, todos que você quiser, material, de poder, de fama, mas você não obtém o néctar, a bem-aventurança. Então você pode ter tudo, todo o poder, toda, né, a riqueza, a fama, isso aí vai ser um peso a mais na sua vida, porque você está vazio de si mesmo. A gente pode observar isso aí na história, né? Então, se você é meia boca ou interesseiro na relação com Deus, né? Que Deus ele não se deixa enganar, isso é dito, até tem uma parte na Bíblia, né? Não vos enganeis, porque Deus ele não... Ele está no seu coração observando o que você quer. Ele já sabe tudo o que você quer, antes de você pedir. E daí você desperta e fala assim, aí Deus fala assim, eu também dou a lembrança. Se você realmente é sincero, eu faço você lembrar quem você é eternamente. É simples isso. E Deus também te dá o conhecimento, ou seja, a revelação de si mesmo e a revelação dele. O Espírito é satitite, conhecimento pleno, consciência. E aí você vive nesse mundo, nessa energia de prazer, de bem-aventurança, de alegria, de felicidade, de harmonia, de amor, de amizade, de gratidão, de queridagem. Você começa a ver o mundo material como um palco onde a existência de Deus se manifesta para você, através desse avatar humano, ter experiências adequadas à sua frequência, daquilo que você está vibrando, e aí você é o co-criador da sua experiência, que pode ser uma experiência de libertação ou uma experiência de prisão. Quanto mais você está apegado à existência material, à luxúria, à cobiça, à raiva, ao orgulho, a todas essas energias que a gente bem conhece, você vai se aprisionando cada vez mais. E você não consegue sair desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes. Aí você volta de novo. E essa história não é legal. É legal até o ponto em que você compreende que você tem que despertar. Depois que você compreende essa informação que eu falei aqui, naturalmente você já não vai mais pensar como antes. Você adquiriu uma informação que expandiu a sua consciência. Agora você tem que tomar uma atitude na sua vida. E é isso que Deus faz. Mantenha-se firme em mim. Pensa sempre em mim. Torne-se meu devoto. Me adore. Coloca a sua energia em mim. Abandona tudo aquilo que é material, seja que tenha uma aparência superior ou inferior. Então Deus fala assim, coloca a sua energia em mim. Lembra quem você é. Você é a substância que está por trás do seu mundo. E eu sou a substância que está atrás de você. Eu estou manifestando tudo e você está manifestando tudo em mim. E eu realizo a sua presença em mim e você realiza a minha presença em você. E aí você se torna um com o divino, porém entendendo que você é uma parte de Deus. Você não é Deus, mas é Deusinho. E nessa osmose de consciência, de entendimento, você começa a praticar o serviço devocional nesse mundo. E aí o serviço devocional, a base do serviço devocional é o amor. Então tudo que você faz é amor a Deus. Isso vai se tornar natural quando você atingir o Espírito. Assim como Deus ele está sempre te servindo em todos os sentidos. E ele está muito feliz quando você fica feliz nele. E você fica muito feliz quando está feliz nele. Compreende? Então Deus é a fonte da felicidade. Ananda. Ananda é a felicidade espiritual completa, perfeita, é Deus. De modo que quando você se une a Deus, você se torna feliz aqui nesse mundo. Esse mundo não vai ser mais um mundo prisão, vai ser um mundo agradável, onde você está liberto.
onde você vai falar: eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Eu expresso a perfeição nesse mundo porque estou conectado com Deus em plena consciência da verdade que eu sou. Expressando todos os dias Deus, você entra na característica eterna do Espírito. Você sai desse lapso temporal, passado, presente e futuro. Não, você está sempre vibrando em Deus. E o assim chamado tempo está passando. O tempo é um movimento da mente. E a ideia é que quando você voltar para o mundo espiritual com o corpo espiritual, essa mente, essa alma, o corpo, esse mundo, tudo isso aí vai deixar de existir para você, porque tudo isso aí está na mente de Deus, que forma essa existência material. Então você se torna autorrealizado. Tá, então espero que é uma reflexão incrível essa. Espero ter respondido a pergunta aí do devoto que perguntou, né, se esse mundo material é uma prisão. Ele é uma prisão enquanto você estiver esquecido de quem é você. E ele é um paraíso, um mundo livre, quando você estiver vivendo na verdade que você é. Por que então não fazer do inferno o paraíso, realizando a si mesmo e vivendo a energia de Deus através de você, onde você vai pensar, sentir, agir e energizar a sua vida divinamente. Tá? Então isso é o que você tem que fazer. Medita nisso, coloca foco a partir de hoje, começa a fazer todo dia uma meditação diária, pode cantar mantras também, tudo que está purificando sua mente, que está fazendo com que esse corpo búdico te dê uma possibilidade de acesso àquilo que você é. Senão você vai continuar esquecido nesse mundo, cheio de dualidades, vai continuar sofrendo, tendo prazeres temporários relativos a esse nível de dualidade, né? Por trás do prazer está a dor, por trás da dor está o prazer, e tudo é uma oscilação, e o espírito não gosta disso. O espírito ele quer ter felicidade estável. Então é assim que a gente se liberta das dualidades e se desapega desse mundo, entendendo esse processo ilusório, e vai fazendo essa prática constante do espírito até o momento do abandono dessa forma humana de vida. Então lá no Bhagavad Gita diz que se você abandona essa forma humana de vida realizada, estando realizado no eu e na conexão com Deus, você não volta mais para esse mundo, você sai do ciclo de samsara e você retorna ao seu lar original, que é o mundo espiritual. Esse mundo material é só um fenômeno da mente de Deus acontecendo para fazer com que as consciências que estão aqui possam se libertar através dessa evolução de consciência, através das formas, e você chegando na forma humana, você decide que quer se libertar, interioriza suas energias, então Deus ele vai se revelar para você, você vai entender também quem você vai viver assim até os finais do programa dessa forma humana, que você mesmo está expressando agora. E aí você vai fazer um recolhimento dessa energia na hora da morte, e o espírito, em seu corpo espiritual original, vai voltar para o mundo espiritual e ali viver em experiências maravilhosas, na potência interna de Deus, em amor, em felicidade, em consciência plena. E aí é um êxtase eterno. É tudo aquilo que você está querendo agora. O néctar da existência que acontece no mundo espiritual vai acontecer nessa vida material se você estiver vivendo na consciência espiritual. Então acho que eu falei muita informação aqui, mas é uma informação condensada, sintetizada, de você viver em plena liberdade nesse mundo fora daquilo que se chama a Matrix, que é o esquecimento do espírito. Né? Toda a função do sistema da Matrix é te manter esquecido nesse mundo.
Só que você tem que ser rebelde, você tem que sair fora disso. Um revolucionário espiritual. Você não precisa brigar com o mundo, simplesmente desperte e se torne uma luz nesse mundo. Ok? Beijo no coração, amo todos vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!